primeira lâmina aí a foto de São Francisco, também mostrar para vocês aqui, né, o meu São Francisco aqui, santo de devoção, um santo de predileção, porque São Francisco de Assis realmente é alguém que veio para marcar a história da humanidade. Então, é um dos santos que eu tenho com muita alegria no meu santuário. Se a gente usasse essa oração de São Francisco, se a gente usasse como uma filosofia de vida, como um jeito de viver, como um norte para a gente, para nortear a nossa vida, se a gente fizesse isso, sem dúvida, a nossa vida seria muito melhor. Nós seríamos realmente instrumentos da paz de Deus. Então, o que ele diz ali? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ô São Francisco, em que oração deste homem, que a partir de agora nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre quem ele era. São Francisco de Assis, né? Chamado Giovanni di Pietri. Nasceu em 26 de setembro de 1181, na cidade de Assis, na Itália. Mas seu nome logo foi mudado para Francisco, porque o seu pai, o Pedro de Bernardone, era comerciante e viajava muito para a França. Atividade que lhe rendeu muita riqueza e que o fez mudar o nome do filho em homenagem ao local em que fazia ótimos negócios. Loucura, né? Aposto que essa aí, muito pouca gente sabia. Em 1198, num conflito em Assis entre a nobreza e os comerciantes, os nobres se refugiaram em Perusa, onde São Francisco ficou preso por 1 ano. Ao voltar para Assis, já doente, Francisco começou sua conversão gradual, dedicando-se a dar esmolas e oferecendo até as suas roupas aos pobres, desprezando o dinheiro e as coisas mundanas. Um dia, São Francisco se encontrou com um leproso, lhe deu uma esmola e um beijo, e este acontecimento marcou tanto sua história que, dos muitos fatos ocorridos em sua vida, este foi o primeiro que entrou em seu testamento, pois o que antes era amargo se converteu em doçura da alma e do corpo. Como curiosidade, eu mostro para vocês aí a foto do lugar onde nasceu São Francisco, a foto da esquerda aí, e à direita essa foto que eu estou com a estátua aí, né, dos pais do São Francisco, o Pedro de Bernardone e a Dona Pia. Essa viagem que eu fiz para lá em 1999, eu visitei Assis. A vocação de São Francisco se intensificou quando, nas ruínas da igreja São Damião, ele ouviu a voz do Cristo crucificado lhe dizer: Francisco, vai e repara a minha casa que está em ruínas. Obediente, ele se pôs logo a trabalhar. Reconstruiu 3 pequenas igrejas abandonadas, de São Damião, de Santa Maria dos Anjos e de São Pedro. Seu pai daí ficou envergonhado do novo estilo de vida adotada pelo Francisco, e ele se queixou ao bispo de Assis da prodigalidade do filho. Ele se tornou um filho muito pródigo para ajudar. E diante do prelado, o pai pediu a Francisco que lhe devolvesse o dinheiro gasto com os pobres. Na próxima imagem, mostro para vocês justamente essa cruz de São Damião. A cruz da igreja de São Damião, que o Francisco escutou o Cristo crucificado falar com ele, que acabou realmente acelerando essa conversão do São Francisco. A resposta foi a renúncia de São Francisco à sua vultosa herança. Quando o pai disse que queria o dinheiro de volta, o que o Francisco fez? Despiu ali as suas vestes, ficou nu na praça de Assis, diante do bispo, diante do pai, diante dos amigos, e exclamou: doravante, não direi mais Pai Bernardone, mas Pai nosso que está no céu.
E a partir desse momento, ele passou a viver na pobreza e iniciou a Ordem Franciscana. Criou uma regra muito breve e singela que o Papa Inocêncio III aprovou em 1210 e cujas diretrizes principais eram pobreza e humildade, surgindo assim a primeira ordem, né, franciscana, a Fraternidade dos Irmãos Menores. No domingo de Ramos de 1212, uma nobre senhora chamada Clara de Favarone foi procurar Francisco para abraçar também a vida de pobreza. Alguns dias depois, Inês, a sua irmã, também seguiu-lhe o caminho, surgindo assim a segunda ordem, Fraternidade das Damas Pobres ou Clarissas. Por volta de 1220, Francisco deu início à ordem terceira secular para homens e mulheres, casados ou não, que continuavam em suas atividades na sociedade, mas vivendo o evangelho. A foto do mosteiro, né, das Clarissas, lá o convento de Santa Clara, a igreja de Santa Clara, né? Nesse tempo que eu estive lá, era véspera do jubileu do ano 2000, então não só ali no Vaticano também estavam muitas igrejas em reforma. A próxima foto, a igreja de Santa Clara, à frente da igreja em Assis também, é bem pertinho ali da igreja de São Francisco. E a próxima foto, a igreja de São Francisco. Olha só. E a próxima foto é o interior da igreja de São Francisco, né? Então, externamente ela é bem mais rústica, mas no interior dela, né, as pinturas, os afrescos, a beleza, né, o encanto que a gente encontra nas igrejas antigas, em diversos lugares pelo mundo. Em 17 de setembro de 1224, São Francisco recebeu as chagas de Jesus crucificado em seu próprio corpo no Monte Alverne. Ele morreu em 3 de outubro de 1226 e foi canonizado em 1228 por Gregório IX, sendo que o seu dia é comemorado em 4 de outubro. Em 25 de maio de 1230, os ossos de São Francisco foram levados da igreja de São Jorge para a nova Basílica de São Francisco, construída para ele em Assis, na Itália. Chamado defensor da natureza, defensor dos animais, é atribuída a ele a célebre frase irmão Sol, irmão Lua. E uma das mais lindas e conhecidas orações, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Por vários motivos, São Francisco é considerado o segundo maior homem nascido de mulher, perdendo apenas para o Mestre Jesus. Nesse milênio passado, né, 1000 a 2000, ele foi o grande homem que nasceu de mulher. Então, em 1999, tive a honra de visitar a Itália. Entre as peregrinações, fomos a Assis, aonde São Francisco ainda segue vivo em cada lembrança deste amado Filho de Deus. Então, nessa foto, também tenho muito carinho, né? Bem na frente da Basílica de São Francisco. Podia ter sido um pouquinho mais alto ali para pegar a cúpula, e principalmente lá à esquerda, ó, você vê a torre, ali o campanário, sendo reformado, porque 2 anos antes, em 1997, havia acontecido um grande terremoto em Assis. A Itália tem muitos terremotos também, e justamente a torre da Basílica de São Francisco havia sido totalmente avariada. Então, naquele momento que a gente estava lá, a torre estava sendo consertada, estavam em trabalhos de reconstrução da torre, inclusive estava bastante restrito visitação. E na próxima foto, então, já do outro lado ali, convento e junto à igreja, tudo lá, a igreja, pode ver toda aquela parte lateral ali sendo reformada em função daquele terremoto que deu em 1997.